sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a grandeza desta bela missão. No dia em que a Igreja celebra São Gregório Magno, Papa e Doutor da Igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a sogra, a febre, e a febre a deixou. Imediatamente, ela se levantou e começou a segui-lo. Ao pôr do sol, Jesus, que tinha doentes, atingido por diversos males, os levava a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíram demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões procuravam e, indo até ele, tentava impedi-lo que o deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, hoje apresentamos Jesus, que depois daquela caminhada, lembramos de ontem, ele foi para fazer a vontade do Pai, acalentar muitos corações, e no caminho encontrou-se com o demônio apontava para ele e dizia: Eu sei quem tu és o Filho de Deus. Veja bem, aqui é muito interessante que Jesus não pode permitir que o demônio anuncie o Evangelho. Jesus não pode permitir que o demônio distorça o Evangelho, que o demônio utilize do Evangelho para os seus projetos pessoais, seus projetos destrutivos. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele é libertador. Ele traz paz, ele traz saúde física, emocional, espiritual. O Evangelho é o Verbo que se fez carne, palavra viva. Então, Jesus proíbe: cala-te, cala-te. Manda o demônio calar-se. Porque não é possível o demônio falar de Jesus. Aqui é muito interessante, né? Uma particularidade do santo de hoje, São Gregório Magno,
A particularidade é que ele era político, era um homem político. Veja bem, que se converteu, tornou-se prefeito de uma cidade, depois tornou-se sacerdote, depois tornou-se bispo, depois tornou-se papa. E um papa de uma doçura, de um amor à pessoa humana, do ser humano. Um papa que anunciava Jesus Cristo com tanto amor. E também não pode ser diferente, né? Não podia ser de outro jeito. Aqui essa particularidade para mostrar que Deus tem poder. Deus tem poder de agir nas nossas autoridades políticas, se elas se abrem para Deus, se elas se convertem e se permitem que Deus age nelas. Essa foi uma particularidade. Voltando para o Evangelho, quando Jesus faz o demônio calar, é para não confundir as pessoas, porque o demônio falava através de quem? Não sei se eram políticos que estavam ali, não sei se eram doutores da lei, não sei se eram uns mestres, uns judeus, sei lá, alguém de muita importância que pela vida que levava, mostrava claramente o quanto não temiam a Deus. Então, quem não vive profundamente para Deus, pode anunciar a Deus, porque vai fazer confusão. Então, Jesus não podia deixar que quem o apresentasse fosse o demônio. Então, Jesus faz milagres, muitos milagres, ele toca em cada uma das pessoas. Quando intercedem pela sogra de Pedro, aqui tem o poder da intercessão, alguém pede por alguém, ou seja, alguém vai lá e diz, olha, ela está assim, cure, faça isso por nós. E assim, Jesus faz. E interessante aqui que ela, ao ser curada daquela febre que a impedia de agir, ela começou a trabalhar, a servi-los com alegria. Isso é muito interessante, esse servir a Jesus com alegria. A febre passou, a doença passou. E nós queremos entender aqui, claro que Jesus não veio para curar doenças de todos os tipos, especificamente, não. Ele utiliza a cura, o ato de cura, o poder da cura, que ele é Deus, uma pedagogia para separar ele dos outros homens. Separar. Porque em Deus só há bondade. Só há bondade em Deus. Então ele utiliza essa grandeza do seu imenso amor para que nos aproximemos dele. Ou seja, a maior doença hoje do ser humano, de qualquer ser humano, a maior doença ou a pior doença é a ausência de Deus. É o afastar-se de Deus. Essa é a pior doença do ser humano. E Deus quer nos curar.
Deus quer nos restabelecer a saúde física, emocional e espiritual. E hoje eu peço ao meu Deus por todos os doentes e por todas as pessoas que estão distantes de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com diário, que São José, esposo da Santíssima Virgem Maria, nos dê a alegria de servir a Jesus, que Maria Santíssima, Mãe de Deus e Senhora nossa, Rainha do clero, nos conceda a graça de termos uma casa para cuidarmos de sacerdotes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.